No almoço de domingo, meu filho sorria. Minha nora deixou algo cair. Minha filha estava no celular. Então, minha neta me passou um bilhete por baixo da mesa. Ligue para o 190 agora. Ele ficou pálido. Mantive a calma e fiz a ligação. 10 minutos depois, quem entrou em pânico foram meus filhos. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Era uma manhã fria de inverno em Lisboa, com a neblina subindo do Tejo e envolvendo as ruelas de Alfama, onde eu, Ana Margarida Costa, 54 anos, vivia numa casa térrea herdada da minha mãe. O aroma de café recém-passado enchia a cozinha enquanto eu lia uma carta que chegou pelo correio, selada com o carimbo de um advogado do Porto. Meu coração deu um salto ao reconhecer o nome, Doutor Rui Almeida, que cuidava dos assuntos da família há décadas. A carta informava que eu havia herdado a totalidade de uma quinta no Alentejo, propriedade do meu tio-avô, Manuel Joaquim, falecido sem filhos. A quinta, com hectares de olivais e uma casa senhorial, valia uma pequena fortuna. Eu, uma bibliotecária aposentada que vivia de uma pensão modesta, não esperava tal notícia. O testamento excluía meu primo Ricardo Mendes e sua esposa Clara Sofia, que moravam em Évora, perto da propriedade. Ricardo, filho da irmã caçula do meu tio-avô, sempre fora próximo de Manuel, mas a carta era clara. Tudo era meu. Senti um misto de euforia e inquietação. A quinta não era só terra. Era a memória viva dos verões da minha infância, correndo entre oliveiras, ouvindo o tio-avô contar histórias de safras lendárias sob o céu estrelado do Alentejo. Ricardo, no entanto, nunca escondeu sua ambição pela propriedade. Nos últimos anos, ele e Clara enfrentavam problemas financeiros. Ouvi rumores de investimentos imobiliários que deram errado e dívidas acumuladas. Liguei para Ricardo tentando manter a voz leve. Primo, recebi a carta do advogado. Sobre a quinta, podemos nos encontrar para conversar? Ele respondeu com um tom seco. Claro, Ana. Vamos ao Alentejo no sábado. Clara e o nosso filho Tomás vão junto. Tomás, de 16 anos, era um rapaz reservado, mas sempre me tratou com carinho. Algo na pausa de Ricardo antes de desligar me deixou alerta, como um pressentimento de tempestade. No sábado, peguei a estrada para o Alentejo, a paisagem mudando de prédios cinzentos para campos dourados. A quinta ficava perto de Serpa, com suas oliveiras centenárias e uma casa de pedra com janelas amplas. Quando cheguei, Ricardo já estava lá, descarregando uma mala do carro. Clara acenou com um sorriso forçado e Tomás correu para me abraçar. Tia Ana, que saudades! Olha como isso aqui é lindo! Ele apontou para os olivais, os olhos brilhando. Sorri. Mas notei Ricardo inspecionando a propriedade com um olhar avaliador, como se calculasse o valor de cada metro quadrado. Sentamos à sombra de um alpendre para um almoço simples. Azeite da quinta, pão alentejano e queijo de serpa. Então, Ana, começou Ricardo partindo o pão com força. O tio deixou tudo para ti. Surpresa, hein? Sempre achei que ele dividiria. Expliquei o testamento, sugerindo que poderíamos trabalhar juntos. Podemos modernizar a produção, exportar azeite. Tu e Clara poderiam gerir uma parte. Clara interveio. Ou vender. O mercado está bom, Ana. Dividíamos o dinheiro, seria mais simples. Neguei com firmeza. Não, esta quinta é a herança de família. Vamos mantê-la. Naquela noite, após todos se recolherem, ouvi murmúrios na varanda. Desci pé ante pé. O chão frio sob meus pés descalços. Ricardo e Clara falavam baixo, iluminados apenas pela luz de um candeeiro. Ela não vai vender, disse Clara, a voz tensa. Temos que convencer ela, Ricardo. As dívidas não esperam. Ele suspirou. Eu sei. Mas como? Ana é teimosa. Clara riu, um som cortante. Há jeitos. Podemos começar com pequenos sustos, mostrar que ela não dá conta sozinha. Meu estômago revirou. Que sustos! Voltei ao quarto, o coração acelerado. No dia seguinte, durante o café da manhã, Ricardo sugeriu inspecionar os olivais.
Vamos ver como estão as árvores. Caminhamos sob o sol alentejano, Tomás colhendo azeitonas verdes e me mostrando orgulhoso. Tia, posso ajudar na colheita? Sorri, mas notei algo errado. Várias árvores tinham folhas amareladas, galhos secos. Estranho, comentei. Na última visita estava tudo bem. Ricardo deu de ombros. Talvez pragas. Ou má gestão. Ana, uma quinta dessas é pesada para ti sozinha. Clara assentiu. Vender seria mais seguro. De volta a Lisboa, contratei um agrônomo local, o senhor José Eduardo, para avaliar os olivais. Ele foi categórico. Senhora Costa, isso não é natural. Alguém usou um químico para danificar as árvores. Algo que imita praga, mas é intencional. Sabotagem. Minha mente voltou aos murmúrios de Ricardo e Clara. Liguei para o advogado, doutor Rui, e expliquei a situação. Ana, isso é grave. Precisas de provas concretas. Ele sugeriu câmeras de segurança e um laboratório para analisar as árvores. Instalei câmeras escondidas nos olivais e na casa, disfarçadas entre as pedras e o telhado. Enquanto isso, Tomás me mandou uma mensagem no WhatsApp tarde da noite. Tia, cuidado. Ouvi os pais falando sobre estragar as coisas para te convencer a vender. Meu sobrinho, tão jovem, arriscava tudo para me alertar. Respondi. Obrigada, Tomás. Fica seguro e não conta a ninguém. Na sexta-feira seguinte, Ricardo e Clara voltaram à quinta, trazendo um azeite especial para o jantar. Produção artesanal, Ana, prova, insistiram. O azeite tinha um sabor metálico. Estranho. Fingi engolir, mas guardei uma amostra num frasco escondido. Mandei para um laboratório em Lisboa. O resultado chegou 2 dias depois. Traços de uma substância que, em doses pequenas, causava mal-estar e confusão. Eles tentavam me adoecer. Confrontei Ricardo por telefone, mantendo a calma. Primo, as árvores estão danificadas. Sabes de algo? Ele negou, voz tensa. Ana, que loucura é essa? Deve ser descuido do caseiro. Mas eu sabia a verdade. Era hora de agir, com cuidado para proteger a herança e a mim mesma, enquanto mantinha Tomás fora de perigo. Enquanto eu ponderava meus próximos passos, o sol poente tingia os olivais de um laranja avermelhado, como se a própria terra sussurrasse segredos antigos. De volta à quinta, após a confrontação telefônica com Ricardo, tranquei as portas da casa senhorial com mais cuidado do que nunca, sentindo o peso da chave de ferro na palma da mão. Tomás havia me enviado outra mensagem. Tia, eles estão nervosos. O pai gritou algo sobre acabar com isso logo. Fica esperta. Meu sobrinho, com sua coragem adolescente, tornava-se meu aliado improvável. Um farol numa neblina de traição familiar. Decidi não confrontá-los abertamente ainda. Precisava de mais evidências, algo irrefutável que pudesse levar à polícia ou ao advogado. O Dr. Rui Almeida, com sua voz grave e experiente, me aconselhara por e-mail. Ana, documente tudo. Fotos, análises, testemunhos. Não subestime o desespero de quem deve dinheiro. Naquela noite, instalei um aplicativo no meu telemóvel para gravar chamadas e configurei as câmeras novas para alertarem movimentos noturnos. Dormi mal, sonhando com oliveiras retorcidas como garras, e acordei com o canto dos galos ao amanhecer. O agrônomo José Eduardo retornou com um relatório detalhado. O químico usado nas árvores era um herbicida comum, mas diluído para simular uma doença natural, provavelmente aplicado há poucas semanas. Alguém com acesso à propriedade fez isso, afirmou ele, ajustando os óculos sobre o nariz queimado pelo sol alentejano. Paguei-lhe em numerário, pedindo discrição, e guardei o documento num cofre antigo na adega, atrás de garrafas empoeiradas de azeite virgem extra da safra de 1998. Ricardo ligou à tarde, sua voz agora mais conciliatória, como um vendedor de tapetes no mercado de arraiolos. Ana, desculpa se pareci rude ontem. Estamos preocupados contigo, sozinha nessa quinta enorme. Vamos voltar no fim de semana? Clara quer cozinhar um ensopado de borrego típico. Aceitei, fingindo entusiasmo, mas preparei um plano. Comprei uma pequena câmera espiã disfarçada de broche, que prendi na minha blusa florida, e escondi microfones na sala de jantar e na cozinha. Tomás, em segredo, prometeu distrair os pais se necessário. Eu ajudo, tia? Não quero que eles te magoem.
Sua mensagem chegou com um emoji de punho cerrado, símbolo de solidariedade que me comoveu. Quando eles chegaram no sábado, o ar estava carregado de eletricidade, como antes de uma trovoada de verão no Alentejo. Clara trouxe uma cesta com ervas frescas do mercado de Évora e Ricardo carregava uma caixa de ferramentas, alegando que podia consertar uns canos velhos na casa. Tomás piscou para mim ao abraçar, um sinal sutil de que algo tramava. Durante o almoço, migas alentejanas com poejo e ovos escalfados, a conversa derivou para finanças. Ana, ouvi que há compradores interessados na quinta, disse Ricardo, limpando a boca com o guardanapo. Um consórcio espanhol oferece bom dinheiro. Podíamos dividir, resolver meus problemas. Clara assentiu, servindo mais vinho tinto da garrafa que trouxeram. Seria justo, prima. Tu não precisas desse fardo todo. O vinho tinha um retrogosto azedo, mas bebi só um gole, trocando o copo por água quando eles não olhavam. Após o almoço, enquanto Clara lavava a louça, Ricardo me levou para um passeio pelos olivais. Vê, Ana. Mais árvores afetadas. Apontou ele para uma seção onde folhas caíam como chuva seca. Mas eu notei pegadas frescas na terra, do tamanho das botas dele, e um cheiro residual de químico no ar. Fingi surpresa. Meu Deus, como isso aconteceu? Ele deu de ombros, mas seus olhos desviaram. De volta à casa, Tomás me puxou para o lado na varanda. Tia, vi a mãe misturando algo no vinho ontem à noite. Parecia pó branco de um frasco pequeno. Meu coração disparou. Era o mesmo tru do azeite, mas agora no vinho. Gravei a confissão dele com o telemóvel no bolso, sussurrando. Obrigada, rapaz. Fica longe disso. À noite, durante o jantar de ensopado fumegante, a tensão explodiu. Ricardo, após alguns copos, perdeu a paciência. Ana, ser razoável, eu preciso desse dinheiro. As dívidas, os credores ameaçam. O tio-avô errou em te deixar tudo. Clara tentou acalmá-lo, mas eu pressionei. Que dívidas, primo? Jogos. Imóveis falhados. Ele corou, batendo na mesa. Não é da tua conta. Mas se não venderes, vou ter que forçar as coisas. A câmera no broche capturava tudo. Sua admissão velada, o brilho de raiva nos olhos. Tomás, fingindo ir ao banheiro, mandou uma mensagem. Ouvi tudo. Gravei no meu fone também. Depois que eles partiram no domingo, analisei as gravações. Ricardo aparecia nas câmeras noturnas, espalhando algo nas árvores na calada da noite. Clara o ajudando com uma lanterna. O vinho testado num laboratório em Beja continha um sedativo leve, suficiente para causar tonturas e dúvida na minha sanidade se consumido regularmente. Com essas provas, contatei o doutor. Rui novamente. Ana, isso é tentativa de fraude e dano patrimonial. Vamos à GNR. Mas eu queria mais. Proteger Tomás. Liguei para uma assistente social amiga em Évora, explicando a situação. Se os pais estão instáveis, o rapaz precisa de amparo. Dias depois, marquei um encontro familiar na quinta, convidando Ricardo e Clara sob pretexto de discutir a venda. Eles vieram ansiosos, mas eu tinha reforços. O agrônomo José Eduardo como testemunha e 2 agentes da GNR escondidos no celeiro, alertados pelo advogado. Tomás chegou primeiro, abraçando-me forte. Tia, eles planejam te convencer hoje. Trouxeram papéis falsos. Quando Ricardo e Clara entraram, servi chá, sem nada adicionado, claro. Primos, sentem-se, vamos falar abertamente. Ricardo tirou documentos. Assina aqui, Ana. Transferência parcial para mim. Mas eu revelei as gravações, projetando no laptop imagens dele sabotando as árvores. O rosto dele empalideceu como leite coalhado. Isso. É montagem! Clara gaguejou. Ana, por favor, pense no Tomás. Mas Tomás interveio. Mãe, pai, parem. Eu vi tudo. Vocês estão errados. Os agentes saíram do esconderijo, algemas prontas. Senhor Mendes, senhora Sofia, estão detidos por dano intencional e tentativa de extorsão. Ricardo gritou. Clara chorou, mas era o fim. Tomás ficou comigo, sob custódia temporária, enquanto o processo rolava. Meses se passaram. A quinta floresceu com novas mudas. E Tomás se adaptou, ajudando na colheita e estudando online. Aprendi que família nem sempre é sangue.
mas lealdade. E o Alentejo, com seus ventos quentes, sussurrava a vitória. Com o julgamento se aproximando como uma nuvem escura sobre o horizonte alentejano, os dias na quinta ganharam um ritmo inesperado, entre colheitas apressadas e visitas surpresa de autoridades. Tomás, agora morando comigo em definitivo após a decisão judicial que concedeu custódia plena a mim e ao meu companheiro de longa data, o viúvo Manuel Pinto, um agricultor reformado que eu conhecera anos antes em feiras de azeite e que se tornara meu pilar silencioso. Começava-se a florescer como uma oliveira jovem sob o sol. Ele passava as manhãs podando galhos danificados, suas mãos calejadas aprendendo o ofício que Ricardo nunca valorizara, e as tardes devorando livros da minha antiga coleção de história portuguesa, sonhando em estudar agronomia na Universidade de Évora. Tia Ana, olha isso! Exclamava ele, mostrando uma azeitona perfeita, verde como esmeralda, colhida de uma árvore que sobrevivera à sabotagem. Seu entusiasmo era contagiante, uma brisa fresca num verão opressivo de audiências e depoimentos. Manuel, com seus 62 anos e barba grisalha salpicada de terra, assumira o papel de guardião prático. Reforçara as cercas da propriedade com arame farpado novo, contratara um caseiro local chamado Luiz Ferreira para vigiar as noites e até instalara alarmes conectados ao telemóvel, daqueles que disparam sirenes ao menor movimento suspeito. Não vamos deixar que mais ninguém toque no que é teu, Ana, dizia ele com sotaque cerrado do Alentejo profundo, enquanto martelava estacas ao pôr do sol. Nossa relação, que começara como amizade platônica após a morte do meu marido, há uma década, evoluíra para algo mais profundo durante essa crise. Toques casuais na cozinha, olhares demorados durante o jantar de cozido à portuguesa que ele preparava, com ervas do quintal. Tomás aprovava, chamando-o de tio Manuel, com um sorriso maroto, como se visse neles a família que seus pais lhe negaram. Mas a tranquilidade era ilusória. Uma semana antes do julgamento, recebi uma carta anônima, envelope pardo sem remetente, postada de Évora. Dentro, recortes de jornal sobre acidentes em quintas isoladas, incêndios misteriosos, envenenamentos de gado, roubos que pareciam vândalos. No fim, uma frase datilografada: venda enquanto pode ou perca tudo. Meu pulso acelerou. Era a ameaça velada, provavelmente de credores de Ricardo, aqueles sombras do submundo das dívidas que ele mencionara em gravações. Mostrei a Manuel, que franziu a testa. Vamos à GNR de novo. Isso cheira a intimidação. Tomás, ao ver a carta, empalideceu. Tia, e se forem os amigos do pai? Ouvi ele falar de uns tipos durões no porto que cobram com juros altos. Decidi não ignorar. Contratei um detetive particular, uma mulher discreta chamada Sofia Ramos, ex-polícia de Faro, especializada em casos rurais. Senhora Costa, vou monitorar acessos à propriedade e rastrear a carta, prometeu ela por videochamada, seus olhos afiados como facas de queijo. Enquanto Sofia investigava, foquei na restauração dos olivais. Com a ajuda de um subsídio governamental para a agricultura sustentável, que Manuel me ajudara a solicitar através de contatos na Câmara de Serpa, plantamos mudas resistentes, importadas de Itália, e instalamos irrigação por gotejamento para combater secas. Tomás se envolveu no projeto, usando o computador para mapear o terreno com software gratuito de GIS, traçando linhas invisíveis que separavam zonas saudáveis das afetadas. Olha, tia, aqui é onde eles jogaram o veneno. Coincide com as câmeras. Apontava ele na tela, orgulhoso de sua detetive amadora. Essas tardes de trabalho conjunto nos uniam, transformando o trauma em laços. Conversas sobre o futuro dele, sobre como a quinta poderia virar um agroturismo ecológico, com hóspedes provando azeites artesanais e dormindo em cabanas de cortiça. O julgamento ocorreu numa sala abafada do Tribunal de Beja, sob ventoinhas rangentes e olhares curiosos de jornalistas locais. Ricardo e Clara, algemados e vestindo roupas simples,
Negavam tudo com veemência, seu advogado argumentando calúnia familiar e provas manipuladas. Mas o doutor, Rui Almeida, com pastas cheias de relatórios forenses, desmontou a defesa. Análises químicas confirmando o herbicida, gravações de áudio, onde Ricardo admitia forçar as coisas, testemunho de Tomás, dado em sala separada para protegê-lo, relatando conversas ouvidas. Sofia Ramos depois sobre a carta anônima, rastreando-a a um café em Évora frequentado por conhecidos de Ricardo. E até apresentou e-mails hackeados, legalmente obtidos, via mandado, mostrando trocas com credores, prometendo resolver a herança. Rapidinho, o juiz, um homem idoso com sotaque begense, bateu o martelo. Ricardo condenado a 4 anos por dano patrimonial e extorsão. Clara a 2 por cumplicidade, mais multas que esvaziariam qualquer conta bancária restante. Após o veredito, Tomás chorou nos meus braços no corredor do tribunal, um misto de alívio e dor. Tia, eles eram meus pais, mas você salvou tudo. Manuel nos esperava do lado de fora, com o carro pronto para a viagem de volta. E uma surpresa. Uma torta de amêndoa caseira, comprada numa pastelaria de Serpa. Para celebrar a justiça e o novo começo, disse ele beijando minha testa. Na quinta, sob estrelas que pareciam mais brilhantes, organizamos um piquenique improvisado nos olivais recuperados. Azeite fresco regado em pão torrado, queijos curados e vinho branco gelado de uma adega vizinha. Tomás tocou viola alentejana, canções tristes que viravam alegres ao fim. E Manuel contou lendas locais sobre fantasmas de olivais que protegiam os justos. Mas a vitória trouxe sombras novas. Credores de Ricardo, agora expostos, tentaram ações civis contra a quinta, alegando dívidas hereditárias. O doutor Rui contra-argumentou com sucesso, provando que a herança era exclusiva minha, mas o estresse pesava. Sofia Ramos descobriu que um deles, um agiota chamado Vasco Nunes, rondava a região e instalamos mais seguranças. Tomás, em terapia semanal com uma psicóloga em Évora, lidava com pesadelos, mas progredia, fazendo amigos na escola local e sonhando em expandir a quinta para a produção orgânica. Eu e Manuel, por nossa vez, oficializamos nossa união numa cerimônia simples na Capela de Serpa, com Tomás como padrinho, selando um capítulo de renovação. Anos se insinuavam à frente, a quinta prosperando com exportações para Espanha e França, Tomás ingressando na universidade, Manuel e eu envelhecendo entre as oliveiras, colhendo frutos de uma resiliência forjada no fogo da traição. O Alentejo, com suas planícies vastas, não sussurrava mais vitória, gritava-a, ecoando em cada gota de azeite puro que escorria das prensas antigas. Enquanto o eco da vitória ressoava nas prensas antigas, uma brisa inesperada trouxe nuvens carregadas de incerteza, como se o Alentejo, em sua vastidão impiedosa, quisesse testar a solidez das raízes que havíamos replantado. 2 anos após o julgamento, com a quinta pulsando em ritmo acelerado, exportações fluindo para mercados em Madrid e Paris, turistas chegando em vans para workshops de prensagem de azeite sob o céu infinito, uma carta oficial chegou de Lisboa, carimbada pelo Ministério do Ambiente. Era um aviso. Uma nova lei de zoneamento rural ameaçava reclassificar partes da propriedade como área de preservação ecológica, limitando expansões e exigindo estudos ambientais caros. Isto é o diabo disfarçado, resmungou Manuel, amassando no papel sobre a mesa de carvalho da cozinha, onde o aroma de pão de centeio recém-assado se misturava ao de café forte. Seus dedos, marcados por anos de labuta na terra, tremiam levemente, não de medo, mas de uma raiva contida, como vinho fermentando em barril selado. Tomás, agora com 18 anos e matriculado no curso de agronomia em Évora, largou o laptop onde mapeava solos digitais e pegou a carta. Tio Manuel, tia Ana, isso pode ser oportunidade, não ameaça. Vamos transformar em certificação orgânica plena, atrair fundos europeus para a biodiversidade. Seu otimismo, forjado nas cicatrizes da infância traída, era como uma muda tenra brotando em solo árido. Inspirador,
mas frágil perante burocracias que engoliam sonhos como secas devoram colheitas. Eu, aos 56 anos, sentia o peso da administração. Contas a pagar, funcionários a motivar e agora isso, uma teia de regulamentos que pareciam armadilhas invisíveis. Liguei para Sofia Ramos, a detetive que se tornara amiga após o caso, agora trabalhando em consultoria ambiental em Faro. Ana, vou checar contatos no ministério. Pode ser lobby de grandes produtores querendo espremer os pequenos como vocês. Os dias seguintes viraram um vendaval de reuniões. Videoconferências com especialistas em direito ambiental, visitas de inspetores com pranchetas e botas enlameadas, medindo solos e catalogando aves migratórias que nidificavam nas oliveiras. Manuel, prático como sempre, organizou os caseiros, Luiz Ferreira e sua esposa, Maria do Carmo, para mapearem áreas sensíveis, plantando barreiras de sobreiros para proteger ninhos de polpas e corujas. Tomás, nas férias da universidade, liderou um grupo de voluntários locais, jovens de Serpa fascinados por sua história de superação, criando um plano de sustentabilidade, painéis solares nas coberturas da adega, reciclagem de águas residuais para irrigação e até um apiário para polinização natural. Tia, imagina, mel de oliveira misturado ao azeite. Um produto único. Animava-se ele, esboçando rótulos em papel reciclado à luz de lâmpadas LED. Mas, por trás da agitação, sombras antigas reapareciam. Uma noite, alarmes dispararam. Câmeras capturaram figuras encapuzadas cortando cercas, espalhando sal em canteiros. Um ato de vandalismo que mataria raízes profundas. Luiz correu com uma lanterna, gritando: "Quem anda aí?" Mas os intrusos fugiram num jipe barulhento. No dia seguinte, Sofia chegou de Faro, analisando pegadas e fragmentos de tecido deixados para trás. Ana, isso não é aleatório. Rastreei o jipe. Placa parcial sugere ligação a Vasco Nunes, o agiota de Ricardo. Ele saiu da prisão há meses, e rumores dizem que culpa você pelas dívidas não pagas. Meu estômago embrulhou. A traição de Ricardo ecoava além das grades, como veneno infiltrado na terra. Tomás, ao saber, cerrou os punhos. Não vamos recuar, tia. Vamos reforçar tudo. Drones para vigilância, parcerias com vizinhos. Enfrentamos o Ministério com um dossiê robusto, relatórios de impacto ambiental positivos, petições assinadas por agricultores locais e até uma campanha online que Tomás orquestrou com vídeos virais de turistas provando nosso azeite resiliente. Manuel, em audiência pública em Beja, falou com voz rouca e convincente. Esta quinta não é só negócio. É alma lentejana, resistindo a ventos e intrigas. O veredito veio semanas depois. Reclassificação parcial, mas com incentivos fiscais para práticas verdes, transformando a ameaça em aliada. Celebramos com uma festa na Praça de Serpa. Música de cante alentejano ecoando, mesas fartas de porco preto assado e azeite dourado regando saladas frescas. Tomás dançou com colegas da universidade. Manuel me puxou para um abraço sob lanternas penduradas e eu senti, pela primeira vez, que a resiliência não era só sobrevivência, mas florescimento audacioso. Porém, Vasco Nunes não desistia. Uma ligação anônima veio numa madrugada chuvosa. Deixe a quinta ou sofra as consequências. Sofia traçou o número a um telemóvel descartável em Évora, levando à GNR uma operação discreta. Prenderam Vasco numa taberna sombria, confessando ligações a Ricardo, cartas da prisão ordenando pressão para forçar venda. O julgamento secundário foi rápido. Vasco condenado a mais tempo, Ricardo perdendo visitas e liberdades condicionais. Tomás, processando tudo em sessões de terapia, escreveu um ensaio para a universidade sobre heranças envenenadas e renascimentos rurais, ganhando prêmios e bolsas. Com o tempo, a Quinta evoluiu. Um centro de agroturismo com cabanas ecológicas, workshops de prensagem manual e até um museu minúsculo contando nossa saga, sem nomes reais, mas lições sobre lealdade e terra. Manuel propôs casamento novamente, desta vez aceito numa cerimônia ao amanhecer entre oliveiras,
com Tomás como testemunha e abelhas zumbindo hinos naturais. Eu, agora avó postiça de sonhos coletivos, via no horizonte alentejano não gritos de vitória, mas um canto sereno de continuidade, onde cada gota de azeite carregava histórias de superação, tecidas em fios de coragem inabalável. Enquanto o canto sereno de continuidade ecoava nas gotas de azeite, uma melodia dissonante irrompeu das profundezas do solo alentejano, como raízes antigas se rebelando contra o peso da história acumulada. 5 anos após o casamento ao amanhecer, com as cabanas ecológicas da Quinta agora ecoando risos de hóspedes de toda a Europa, alemães fascinados por prensagens manuais, franceses debatendo nuances de terroir ao pôr do sol, uma escavação, rotineira para expandir o apiário, revelou algo inesperado. Artefatos romanos, fragmentos de cerâmica e moedas oxidadas brotando da terra como sementes esquecidas. Tomás, aos 23 anos e recém-formado, com um mestrado em agronomia sustentável pela Universidade de Évora, largou a pá e chamou arqueólogos locais. Tia Ana, isto pode ser um sítio histórico. Olha estas ânforas. Transportavam azeite há milênios. Seus olhos, agora enquadrados por óculos de armação fina, brilhavam com a excitação de um explorador, transformando o que poderia ser obstáculo em portal para o passado. Manuel, com 67 anos e uma artrite que o fazia mancar levemente nas manhãs frias, observava da varanda da casa senhorial, cachimbo na boca soltando fumaça aromática de tabaco da beira. Ana, de amor, isso vai atrair burocratas como moscas ao mel. Mas quem sabe, pode virar atração, um museu vivo. Ele tinha razão parcial. O Instituto do Patrimônio Cultural desceu em força, com equipes de escavação montando tendas brancas que pontilhavam os olivais como cogumelos gigantes. Sofia Ramos, agora semi-aposentada, mas ainda afiada como uma navalha de barbear, ofereceu-se para mediar. Vou lidar com os papéis, Ana. Já vi casos assim. Heranças viram tesouros nacionais, mas vocês mantêm direitos. Os dias viraram um circo acadêmico. Escavadores com pincéis delicados, desenterrando mosaicos de vilas romanas. Turistas curiosos desviando rotas para espiar. E Tomás, coordenando tudo com um tablet na mão, integrando dados digitais a achados milenares. Porém, o tesouro despertou cobiças adormecidas. Um consórcio multinacional sediado em Roma contactou-nos via e-mail criptografado, oferecendo somas astronômicas pela doação do sítio para um parque arqueológico privado. Senhora Costa, imagine o legado preservado em escala global, dizia o representante italiano, num sotaque polido durante uma chamada de vídeo. Mas Manuel farejou a armadilha. Eles querem monopolizar Ana. Vão transformar nossa terra em commodity turística, expulsando o espírito alentejano. Tomás investigou online, descobrindo ligações do consórcio a escândalos de repatriamento de artefatos e até sombras de Vasco Nunes, liberto há anos, agora operando em circuitos obscuros de antiguidades. Tia, há e-mails vazados ligando ele a leilões ilegais. Pode ser revanche disfarçada. Enfrentamos a pressão com uma estratégia multifacetada. Parcerias com universidades portuguesas para escavações conjuntas, garantindo que o conhecimento ficasse local. Campanhas de crowdfunding, lideradas por Tomás, arrecadando fundos para um centro interpretativo on-site, com hologramas projetando vilas romanas sobre os olivais reais. E Manuel, organizando noites de contos populares, misturando lendas alentejanas com fatos históricos, atraindo comunidades, vizinhas para defender o patrimônio coletivo. Sofia, com contatos no ministério, bloqueou avanços do consórcio, revelando irregularidades em suas propostas. Ana, ganhei uma liminar. O sítio é protegido como bem público agora. A escavação revelou mais. Um hipocausto intacto, sistema de aquecimento romano e inscrições em latim falando de óleo sagrado, ecoando nossa produção de azeite. Tomás transformou isso em inovação. Um novo rótulo de azeite, herança romana, infundido com ervas antigas recriadas,
vendendo como pão quente em feiras de Lisboa e Porto. Manuel, em workshops noturnos, ensinava visitantes a forjar moedas réplicas, contando como o passado nutria o presente. Eu, no centro desse vórtice, escrevia um blog anônimo sobre raízes entrelaçadas, misturando memórias pessoais com descobertas, ganhando seguidores que viam na quinta um símbolo de resistência cultural. Mas Vasco Nunes contra-atacou sutilmente. Rumores espalhados em tabernas de Serpa sobre maldições romanas, assombrando a propriedade, afugentando alguns turistas, pacotes anônimos com fragmentos falsos enviados para autoridades, sugerindo contrabando. Sofia rastreou. É ele, Ana! Vou montar um dossiê. Tomás, com aliados da universidade, usou drones para mapear intrusos, capturando evidências que levaram a uma denúncia formal. Vasco foi detido novamente, desta vez por falsificação e difamação, selando seu destino em tribunais distantes. Com o sítio integrado à quinta, criamos um festival anual, Festas das Oliveiras Eternas, com encenações romanas, provas de azeite ancestral e concertos de fado sob luas cheias. Manuel e eu, envelhecendo graciosamente, dançávamos lentos valses alentejanos, enquanto Tomás, namorando uma arqueóloga chamada Inês, planejava o futuro. Filhos correndo entre mosaicos e mudas. O Alentejo, em sua eternidade plana, não cantava mais serenidade. Pulsava com um ritmo ancestral, onde cada artefato desenterrado tecia novos fios na tapeçaria de superação, unindo passado, presente e promessas inquebráveis. Enquanto os fios novos na tapeçaria de superação se entrelaçavam com promessas inquebráveis, uma rachadura sutil surgiu no tecido do tempo, como se o Alentejo, em sua pulsação ancestral, decidisse revelar camadas ocultas de mistério e conflito, desafiando a harmonia recém-conquistada. 10 anos após as primeiras escavações romanas, com o festival Festas das Oliveiras Eternas, agora um evento internacional que atraía eruditos de Oxford e colecionadores de Nova York, misturando encenações de banquetes imperiais com degustações de azeites infundidos em ervas pré-históricas. Uma anomalia climática abalou as fundações. Uma seca prolongada, a pior em séculos, secando poços e crestando folhas que outrora desafiavam o sol impiedoso. Tomás, aos 28 anos, casado com Inês e pai de uma menina de 3 anos chamada Leonor, cujos cachos negros dançavam como videiras ao vento, assumira a gestão diária, implementando sistemas de captação de névoa inspirados em técnicas andinas, redes tecidas em teias de aranha artificiais que condensavam umidade noturna em gotas preciosas. Inês, arqueóloga de carreira consolidada, agora dirigia o centro interpretativo, transformando mosaicos desenterrados em exposições interativas com realidade aumentada, onde visitantes usavam óculos para caminhar por vilas romanas reconstruídas, digitalmente. Tomás, amor, esta seca não é só clima. Há padrões em inscrições antigas falando de ira dos deuses secos, talvez ciclos que se repetem, comentava ela durante jantares à luz de velas solares, com Leonor balbuciando palavras misturadas de latim e português. Manuel, aos 72 anos, com cabelos brancos como cortiça descascada, retirara-se para um papel consultivo, contando anedotas em podcasts gravados por Tomás, sobre como o passado romano ensinava resiliência contra caprichos da natureza. Eu, aos 64, dedicava-me a um livro de memórias ilustrado, Raízes Envenenadas e Frutos Eternos, tecendo narrativas pessoais com lições de oliveiras que sobreviviam a milênios de adversidades. Mas a seca trouxe predadores modernos. Um cartel de água subterrânea, disfarçado de empresa ecológica de Beja, aproximou-se com propostas de perfuração profunda, prometendo aquíferos ilimitados em troca de concessões minerais. Senhora Costa, pense no futuro da sua neta. A água é ouro líquido nestes tempos, argumentava o CEO, um homem de terno impecável chamado Diogo Santos, durante uma reunião na adega fresca, onde barris ecoavam sussurros de fermentação.
Sofia Ramos, ainda ativa aos 60, investigou. Ana, isso fede a corrupção. Diogo tem ligações a políticos que alteram leis de recursos hídricos. E rumores ligam-no a Vasco Nunes, que, mesmo atrás das grades, puxa cordelinhos através de familiares. Tomás, com Inês, analisou mapas geológicos. Poços propostos cortariam veios arqueológicos, destruindo vestígios de aquedutos romanos que poderiam inspirar soluções sustentáveis atuais. Enfrentamos o cartel com uma aliança improvável. Comunidades indígenas do Alentejo Profundo, descendentes de povos pré-romanos, unindo-se em protestos rituais, dançando ao som de adufes e invocando espíritos da terra seca. Cientistas climáticos de Metsi, Coimbra, modelando simulações que provavam os riscos de sobreexploração. E Leonor, simbolicamente, plantando uma oliveira miniatura em eventos públicos, sua vozinha ecoando: água para todos, não para poucos. Manuel, com astúcia de veterano, vazou documentos internos do cartel para jornalistas investigativos de Lisboa, expondo subornos e falsificações de relatórios ambientais. Inês organizou simpósios virtuais, conectando especialistas globais para debater heranças hídricas, transformando a crise em fórum de inovação. Ideias como dessalinização solar e cultivo de variedades resistentes à seca, brotando como oásis. O confronto culminou numa audiência em Évora. Salão abafado lotado de ativistas com cartazes pintados à mão, onde Diogo Santos suava sob holofotes, confrontado por evidências de Sofia, gravações de chamadas interceptadas, via mandados judiciais, revelando conluios com burocratas corruptos. O juiz, uma mulher de Évora com raízes camponesas, decretou embargo às perfurações, multando o cartel e ordenando compensações para agricultores afetados. Celebramos com uma festa da chuva artificial, instalando nebulizadores nos olivais para simular garoa, enquanto crianças como Leonor corriam entre gotículas arco-íris, rindo de pura alegria. Porém, a vitória desenterrou feridas pessoais. Uma carta de Ricardo da prisão chegou via correio registrado, pedindo perdão e alegando arrependimento profundo, com fotos antigas de nós crianças nas oliveiras. Tomás leu em voz alta, voz tremendo. Tia, pai quer visitar após a liberdade condicional. Inês aconselhou cautela. Ele pode manipular, Tomás. Pense em Leonor. Manuel, sábio, sugeriu uma reunião mediada por Sofia, em terreno neutro, um café em Serpa, onde o passado confrontaria o presente. Eu, no centro dessa encruzilhada, escrevi uma resposta honesta. Ricardo, o perdão é semente que precisa de tempo para germinar. Prove com ações, não palavras. Com a seca amainando graças a chuvas tardias, como se o Alentejo recompensasse nossa tenacidade, expandimos o centro para a educação climática, com Leonor como mascote involuntária, desenhando oliveiras super-heróis, que combatiam secas. Tomás e Inês anunciaram outro filho, um menino a caminho, batizado de Romano Aquiles, em homenagem à resiliência. Manuel e eu, em passeios crepusculares, colhíamos ervas selvagens para infusões, conversando sobre legados que transcendiam sangue. Famílias forjadas em fogo de crises, tecidas em teias de solidariedade. O Alentejo, em sua vastidão renovada, não pulsava mais ancestralmente. Respirava com um fôlego coletivo, onde cada gota de chuva caída selava alianças entre eras, entrelaçando destinos em um mosaico vivo de perseverança e redenção possível.